Bom dia, queridos. Eu sou o pastor Afonso Nobre, eu sou da cidade de Castanhal e eu estou fazendo esse vídeo. A razão por que estou lançando esse vídeo é para repartir porções da palavra de Deus com você. E nesse primeiro vídeo eu quero repartir uma palavra sobre Jesus, sobre o encontro de Jesus com alguns discípulos. E você veja que o primeiro ele encontra com Pedro, Pedro leva Jesus ao irmão dele. Depois ele encontra um homem chamado Filipe. Aí Filipe leva Jesus ao irmão dele chamado Natanael. A palavra está no livro de João, no capítulo 1, no versículo 43 em diante. Diz assim: no dia seguinte, no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse-lhe a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que esta verás. E acrescentou: em verdade vos digo que verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Queridos, aqui muitas vezes nós passamos por essa leitura sem entendermos direito. Porque tu me viste debaixo da figueira? Jesus diz para ele: olha, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Mas a primeira lição que eu tiro daqui é: encontrou Jesus? Vá buscar a sua família. Começaram a buscar irmãos, Pedro, e foi chamado André, e aqui Filipe encontra e vai buscar Natanael. E ele, quando Jesus olha para ele, diz: aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ou seja, nesse cara não há engano, não há mentira nele, ele é um cidadão honesto, homem de boa índole. E ele diz: de onde me conheces? E também ele diz uma coisa interessante para o irmão dele: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Não tinha histórico de Nazaré ter um profeta, um médico, alguém importante de preeminência na cidade ou no país. Como poderia, de repente, de Nazaré nascer o Messias? E ele diz: vem e vê. Há coisas que nós não precisamos ficar falando, batendo. Só os olhos precisam enxergar para que o coração sinta e se converta a Jesus. E aqui, ele diz, quando ele diz: um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ele diz: de onde me conheces? E ele diz: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Aqui é uma coisa interessante. Esse é o centro dessa palavra aqui, desse parágrafo aqui. Seria, no caso, o versículo-chave dessa passagem, desse parágrafo. Natanael era mais ou menos da idade de Jesus. E quando ele disse isso, ele estava se referindo à saída dele da cidade para o Egito, quando ele era criancinha. Por quê? Porque as raízes da figueira são altas e as mães judias, elas cavavam as raízes, enrolavam seus filhos em pano e os escondiam debaixo da figueira para aquela matança ordenada pelo rei não alcançasse seus filhos. Quando ele disse: eu te vi debaixo da figueira antes que Filipe te chamasse, ele entendeu o que Jesus estava dizendo. Tanto é que ele diz: mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Messias, tu és o enviado, tu és o Salvador da humanidade. Porque Jesus deu uma palavra para ele que ninguém conhecia. Como Jesus iria saber isso se ele tinha vindo de Nazaré? E ele, naquele momento, rende o seu coração a Jesus. O que eu quero dizer com isso?
eu quero dizer que esteja você onde estiver, do seu nascimento, antes dele, Salmo 139, versículo 16, diz que os olhos do Senhor te viu a substância ainda informe, e no seu livro foram escritos todos os seus dias, escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Então, ele estava dizendo para mim e para você, como disse para Filipe, eu te vi ainda enrolado em panos, eu te vi antes de nascer. Toda a sua vida está descortinada diante dos olhos do Senhor. Confia nele. Entrega o coração para ele, declara-o como Rei do Universo, declara-o como Senhor da sua vida, declara-o como Senhor Adonai, dono absoluto de você, da sua vida, da sua família. Receba Jesus como seu Salvador, porque essa palavra é viva. Ela não é de ontem, nem é de amanhã, ela é atual, é uma palavra viva. Então, quando ele diz isso, ao que Jesus lhe respondeu, porque disse que te vi debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores tu vais ver. Então, eu quero dizer para você, receba a palavra de Deus. Seja aberto para o que Deus quer fazer com você. Aprenda a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, busque a palavra de Deus, busque o evangelho, busque a palavra profética em nome de Jesus. E que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, em nome de Jesus. Amém.